Pessoal, então, boa tarde, espero que vocês estejam bem. Hoje, impreterivelmente, estamos fazendo uma aula um pouco mais tarde, às 4 horas, em decorrência da minha filha, né, que estava um pouco doentinha, mas, graças a Deus, fui ao médico, não tem nada demais, não, tá certo? Só alergia mesmo. Então, hoje nós vamos falar sobre herança citoplasmática, né, e herança, efeito materno, né, desculpa, efeito materno. Então, é um assunto muito legal, vocês vão ver que a aula de hoje é show de bola, porque a gente vai estudar outros tipos de herança que não aquelas heranças cromossômicas, né, que nós vimos até agora. Então, até agora nós estudamos apenas as heranças, né, as situações onde tínhamos heranças cromossômicas, né, mas hoje nós vamos ver que elas não são as únicas, ou não são os únicos tipos de herança que nós temos. E é esse o objetivo da aula hoje, tá? Eu estou percebendo aqui, só tem dois alunos, eu vou já começar a dar aula aqui. Se caso aparecer alguém aí, por favor, avise aqui no grupo, né? Acho que vocês vão. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu mandar um recado para os meninos lá na turma de genética. Vou dizer aqui para eles que vamos começar a aula agora. E aí, se quiserem, né, entrar, se eles quiserem entrar, então, que eles, por favor, avisem aqui no grupo, né? Deixa eu só colocar aqui, se tiver. Pronto, deixa eu só colocar meu celular aqui a postos, porque caso alguém mande uma mensagem ali pedindo acesso, a gente esteja aqui, a gente discute, né? Pronto, tirei o celular do silencioso, qualquer coisa, se algum aluno precisar entrar, a gente está sempre aqui de olho aqui, tá? Bom, pessoal, então vou apresentar agora então, tá? Deixa eu apresentar aqui a tela, compartilhar minha tela com vocês. Ótimo. Então vamos lá para a nossa aulinha. Por favor, todos conseguem enxergar a imagem aí que está aparecendo aí? Tá dando para ver? Tranquilo, professor. Ótimo. Então vamos lá. Então a aula de hoje, herança citoplasmática e o efeito materno, né? Essa fotografia muito bonita que vocês estão vendo é uma mitocôndria, né? Então, essa é uma mitocôndria, lógico que não é uma imagem de mitocôndria real, isso é um efeito de computador, né? Mas ela dá pelo menos uma ideia do que vai ser nosso assunto sobre hoje, né? Nós vamos falar sobre tipos de herança que não estão ligados à herança cromossômica que a gente já viu, tá certo? Bom, a primeira coisa que a gente precisa de fazer, de entender ou lembrar, né? Vamos lembrar aqui como forma de introdução, é que no caso, né, dos animais, e algumas plantas também, né? Nós temos gametas, não é isso? Nós temos gametas masculinos, nós temos gametas femininos, né? Então, nós estamos representados aqui, lógico, por gametas animais aqui, mas a gente tem que entender que plantas também funcionam muito parecido com isso, né? E do ponto de vista genético, né, de genes, de quantidade de genes, eles possuem a mesma quantidade, tá certo? Então, se você for lá, né, olhar quantos genes estão presentes no gameta feminino, vocês vão ver que tem, né, na espécie humana, 23 cromossomos, né? E no masculino, né, no gameta masculino, também vão ter 23 cromossomos, tá certo? Existe uma teoria que fala que o gameta masculino pode ter um tamanho variado, porque ele pode ter um cromossomo X, né? E às vezes o cromossomo X, por ele ser um pouco maior, ele pode ter um peso um pouco maior.
né? O cromossomo Y, por ele ser um pouco menor, ele pode ter um peso um pouco mais leve, mas isso são teorias que ainda nunca foram é, 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 né, testadas e que você possa realmente afirmar que, que isso é verdadeiro, tá? Que você pode realmente existe algumas teorias que falam que se você quiser, né, ter mais chance de ocorrência de meninos, né, basta você fazer então, né, vamos fazer, tentar fazer, né, que haja a concepção quando a mulher está no seu período fértil, né, dentro do seu período fértil, principalmente no terceiro dia de fertilidade, você garante que os espermatozoides masculinos, né, eles são mais rápidos, então tem mais chance de achar o óvulo, e existe uma teoria que se você quiser mulher, você, né, faça que essa concepção ela ocorra um pouco mais tarde, tá certo? Porque ela ocorrendo um pouco mais tarde, não só 3 dias após, até 3 dias após, né, a ovulação, você ainda está no seu período fértil, mas aí ele acaba sendo privilegiado por ser mais lento, mas ele tem uma chance de permanecer mais tempo dentro do organismo feminino. Então, existem algumas dessas teorias aí. Nada disso foi testado, não. O que a gente precisa de entender aqui na nossa aula certo? Gametas, eles, do ponto de vista genético, eles contêm o mesmo número de cromossomos, então eles contêm, né, a mesma quantidade de informação genética. Isso é suficiente para nós, tá certo? Bom, uma coisa que a gente já viu aí, né, quando a gente está trabalhando, principalmente com características cromossômicas, né, características oriundas lá do núcleo celular, né, de cromossomos, que não importa quem é macho ou quem é fêmea na relação, né? Se você, por exemplo, está fazendo um cruzamento, onde você está usando um tipo de indivíduo como um macho, o outro tipo de indivíduo como fêmea, né? O produto deles vai ser igual do que o contrário, né? Se você inverter essa ordem aí, tá certo? O produto simples vai ser o mesmo, né? Para a herança cromossômica, né? Isso funciona muito bem. Um exemplo aí que a gente tem um exemplo muito simples é se você pegar, por exemplo, um touro da raça Shortland, né? Um touro da Shortland que é de pelo vermelho, né? Cruzar com uma vaca de pelo branco, o indivíduo que vai nascer vai ser Ruão, porque a gente já viu essa história, a gente já sabe que aqui está ocorrendo um tipo de herança que é, né, uma dominância, aliás, uma ausência de dominância, né? Tanto o caráter vermelho quanto o caráter branco dos alelos, eles vão se manifestar de igual força, né? O fato é que se eu troco a cor do genitor aqui, ó, ou seja, se agora ao invés de usar um touro vermelho, eu passo a usar um touro branco, e ao invés de usar aqui uma vaca branca, eu passo a usar uma vaca vermelha, e se eu acasar esses dois indivíduos, a fêmea, desculpa, o filho também vai ser ruão e vai ter, né, o mesmo aspecto do que o acasalamento ao contrário aqui, que daqui a pouquinho a gente vai falar o nome desse acasalamento, tá? Mas então, isso para a herança cromossômica, não importa quem você está usando como macho, não importa quem você está usando como fêmea. No fim, né, a progenie, ela sempre vai ser idêntica, igual, né? Se você trocar o macho pela fêmea, a fêmea pelo macho, certo? Bom, e por que isso acontece? Bom, isso acontece porque esses genes que nós estamos, né, falando, por exemplo, os genes da cor ali do pelo, eles estão lá no núcleo celular, tá certo? Então, como eles estão inseridos no núcleo celular, eles vão segregar conforme o comportamento dos cromossomos e não há diferença alguma desse comportamento dos cromossomos, tá certo? Não há nada que ocorra aqui de eventual, né? Vamos falar assim, um fenômeno eventual, um fenômeno especial, aqui não é algo especial que faça com que esses genes comportem de maneira diferente, né? Mas a gente vai ver que isso nem sempre é verdadeiro, né? A gente vai ver que fazer essa troca, né, de acasalamentos aí, a gente vai ver que dá uma diferença. E isso acontece porque nós temos alguns caracteres que estão no citoplasma.
né? Alguns, vamos falar assim, alguns genes, né? Ou pelo menos a informação genética, porque falar de gene é preocupante. Mas se a gente falar assim que a informação genética para algumas características, elas não estão apenas no núcleo, ela pode estar no citoplasma. E aí a gente tem que lembrar que as meninas, né, no caso, ou as fêmeas, elas quem contribuem com a totalidade do citoplasma do zigoto, né? Na verdade, quando há a fecundação, o macho, o máximo que ele passa, né, ele consegue fazer uma introdução, é do seu material genético, né? Até que anteriormente acreditava-se que havia, né, que o espermatozoide ele conseguia penetrar ali na zona pelúcida ali, né, e ele derramava todo o seu citoplasma do espermatozoide dentro do citoplasma celular do óvulo. Mas, né, pesquisas mais recentes perceberam que isso não é verdade, né? Na verdade, o que ocorre é que antes dessa fusão, né, antes que ocorra essa fusão desses dois gametas, né, quando o espermatozoide ele consegue atravessar a zona pelúcida, ele forma meio que como se fosse um vacúolo do lado da célula, né, do óvulo, porque ele fica lá parado, aguardando a célula do óvulo terminar a sua meiose, aí a gente tem que lembrar lá da aula do capítulo 5, né, do capítulo, aliás, capítulo 5 não, capítulo 3, quando a gente fala sobre gametogênese, né? Então, lembra que a gametogênese feminina, ela é parada no meio, ela fica parada por um tempo, né? A célula, ela entra em meiose 1, ela para na meiose 1 e não dá continuidade. E se houver, então, fecundação, é que ela termina a meiose 1, é isso? E depois ela entra na meiose 2 e ela termina a meiose 2 e aí sim há a fusão desses dois núcleos, né? Então, na verdade, o que passa, né, o que o espermatozoide contribui, não seria com o citoplasma dele, mas muito provavelmente com apenas a parte nuclear, né? A parte do espermatozoide que normalmente está cheia de mitocôndrias, né? Alguns lisossomos, alguns ribossomos que tem lá no espermatozoide, eles não se adentram para o citoplasma do óvulo, né? Então, quando você herda, você, né, eu, vocês, né, não importa se nós somos homens ou mulheres, o nosso citoplasma é feminino, né? O nosso citoplasma ele é todo, né, praticamente 100% feminino, né? O que a gente herda do pai, então, é apenas o núcleo celular contido no espermatozoide. Bom, e esses genes citoplasmáticos, né, que a gente chama, né, eles vão se processar, né, diferente dos genes nucleares. Daqui a pouco a gente vai ver como é que isso funciona. Então, existem alguns genes que estão lá no citoplasma, né, e esses genes que estão no citoplasmas, eles têm alguns comportamentos interessantes, né? E como é que a gente consegue constatar, como é que eu consigo notar, né, quando eu tenho uma característica, por exemplo, que está sob a ação de um, né, nuclear, ou se ela está sob a ação de um gene que está lá no citoplasma. Bom, a gente consegue constatar isso através de um cruzamento que a gente chama de cruzamento recíproco, que é mais ou menos o que a gente acabou de mostrar ali com os indivíduos da raça short, né? Na verdade, o cruzamento recíproco, o que eu vou fazer é alterar o pai e a mãe e ver o que acontece se os produtos são iguais, né? Bom, se houver alguma alteração, nós temos uma pista. O que está acontecendo? Nós temos, então, alguns genes que não são do núcleo celular, né? Aqui tem uma fotografia do núcleo celular. Não, pode ser, né? Aliás, pode ser um gene que está no núcleo celular, mas que estava, né, lá no citoplasma, ou seja, foi feito o núcleo já tinha emitido, vamos falar assim, uma informação para o citoplasma, e aí, à medida que haja, então, a fusão desse núcleo do
óvulo com o núcleo, né, do ovócito, vamos falar assim, né, com o núcleo do espermatozoide, mesmo que haja essa fusão, já tinha informações oriundas apenas do núcleo celular do ovócito, ainda antes da fusão, e que estava ali nadando ali, vamos falar no citoplasma, e ele pode contribuir com um tipo de ação gênica, ou pode ser desses dois carinhas que a gente está vendo aqui, que é a mitocôndria e que é o citoplasma, desculpa, o cloroplasto, né? Ambos esses dois carinhas, né, o mitocôndria e o cloroplasto, a gente já sabe, vocês já estudaram isso lá na biologia celular, que eles possuem DNA, né? São os únicos organelas dentro da célula que possuem é, DNA que não é DNA nuclear. É um DNA que a gente chama mitocondrial, ou, no caso, um DNA de cloroplastos, né? E aí, a gente já viu também, provavelmente vocês já escutaram essa história, que esses caras, eles se assemelham muito, né? Lógico, a mitocôndria vai aparecer tanto em células vegetais quanto animais, né? E as cloroplastos sempre vai aparecer em células vegetais, né? Não aparece em células animais. Bom, a gente sabe que esses camaradas, né, o cloroplastos e a mitocôndria, provavelmente foram bactérias, né, que entraram em simbiose, né, junto aí com as primeiras células, e aí permaneceram lá, né? Elas possuem muitas semelhanças com bactérias, né? Por exemplo, o DNA ser circular, né, é uma condição do DNA de bacteriano, ele é circular, né, então elas possuem DNA circular, DNA muito simples, com poucos genes, muito semelhante a de bactérias, que também tem poucos genes, né, por exemplo, as mitocôndrias, a maioria, acho que a quantidade de DNA de mitocôndrias é em torno de 30, desculpa, DNA não, de caracteres, né, de genes, são de 30, acho que 31 genes só, são DNAs muito simples, pequenos. Se você observar a membrana plasmática, né, das mitocôndrias e dos cloroplastos, são muito mais semelhantes a membranas plasmáticas de bactérias do que membrana plasmática de eucariontes, né? Além disso, esse DNA aqui, ele não está envolto com estonas. A principal característica de um DNA eucariótico é que ele está sempre envolto com estonas, né? Ele está sempre novelado com estonas, né? Com algumas proteínas aí nucleares, né? Então, é um DNA muito simples, não está envolvido com essas estonas. Então, tem algumas características que, né, fazem nos pensar, né, que essas células realmente eram células que entraram em simbiose, que permanecem aí com a gente, né? Mas o que a gente falava antes aí, né, era sobre com relação a esses cruzamentos recíprocos. Bom, o que funciona esse cruzamento recíproco? O cruzamento recíproco vai acontecer quando eu tenho um genitor, que uma hora ele é usado como macho e uma outra hora ele é usado como fêmea. Não precisa ser o mesmo indivíduo, mas pode ser um indivíduo semelhante, né? E aí o que a gente vai perceber, né? Comportamento diferente lá na progênie. A progênie ela tem um comportamento, ela vai ter um fenótipo diferente quando você usa o progenitor como macho ou o progenitor como fêmea. Se isso fosse uma ação nuclear, tanto você usar um progenitor, né, o genitor como macho e o genitor como fêmea, a progênie sempre daria a mesma coisa, não teria diferença. Então, quando eles têm comportamentos diferentes, significa que nós não temos ali uma informação vinda diretamente do núcleo celular, tá? Então, a teoria então da herança cromossômica, que foi o que a gente estudou até agora, né? É uma teoria que logo a gente entende que todas as informações genéticas estão lá dentro do núcleo celular, né? Então tá todas as informações aqui nos cromossomos, né? E que esses cromossomos possuem então genes inseridos neles, lógico, genes nucleares. A ideia de genes nucleares significa que são genes que estão lá no núcleo da célula, né? E que não vai importar se eu usar o progenitor como macho, se eu usar o progenitor como fêmea, ou seja, no cruzamento recíproco,
o gene nuclear, ele dá o mesmo resultado, não há diferença alguma entre a progênie, entre os filhos. Professor, Mas, pode falar. mas eu acredito que seja tanto em gado de corte quanto gado de leite. Por exemplo, as DEPs. Geralmente as DEPs, elas são olhadas, o que determina as DEPs é o macho, né? Ah, você pega o sumário de touros, está lá, a DEP do macho, e você vai selecionar ou tanto para gado de corte ou para gado de leite. Por que não eles usam os machos, por exemplo, para corrigir o defeito dessa prole que vai nascer, não a fêmea? Tá, então vamos lá, vamos voltar lá. O primeiro que nós vamos ter que voltar é na raiz do problema. Você está com uma definição errada de DEP, Ah, porque DEP, que é conhecido como diferença esperada na progênie, a DEP, o que, que ela acontece? Ela tem tanto em macho como em fêmea. A DEP nada mais sim, é do que sim, você sim. pegar um animal, né? Medir a característica naquele animal, algumas características, né? Dar um valor que eu digo um valor mesmo, um número real, tá certo? Vou dar um valor para aquele animal, para comparando ele com outros indivíduos que são iguais a ele, para saber se aquele animal possui valores genéticos maiores ou menores do que aqueles indivíduos em que ele estava envolvido, não importa se ele é macho, se ele é fêmea, tá certo? E uma vez que eu tenho o valor do animal, a metade desse valor do animal, que ou seja, porque o indivíduo ele contribui com a metade dos seus genes, então a metade desse valor animal é que é a DEP. Então a DEP é a metade do valor genético de um indivíduo. Seja ele macho, seja ele fêmea, tá certo? Não importa qual é o indivíduo. No sumário de touro, você vai ver muito mais DEP de macho, porque é um sumário de touro. Mas Uhum. existem sumários que contêm fêmeas com suas DEPs também. Principalmente quando você tem fêmeas doadoras de embrião. Acontece que o peso de seleção no macho é muito maior do que na fêmea, principalmente em gado de leite, em gado de corte, mas quando a gente trabalha com aves, isso aí já é um pouco diferente, é mais ou menos um pouco igual, suínos também, porque é o seguinte, porque a fêmea, o camarada, ele faz a própria fêmea dele no plantel. Ele retira as fêmeas do plantel que ele tem. E ele apenas usa o sêmen do macho como uma forma, né, de aumentar determinadas frequências genéticas que você quer de uma determinada característica dentro da sua fazenda. Então, você vai ter dentro dos dois, tá certo? Era isso mesmo que eu queria dizer, professor. O senhor complementou melhor aí. Era realmente. É porque, assim, não é que a fêmea não tem DEP. Todo animal, acredito, tem a DEP, né? Todos têm. Mas, assim, como é que. Da mesma forma que o senhor falou, que as fêmeas, o proprietário, ele já tem no plantel. Então, o que ele tiver de melhorar, ele vai buscar fora do plantel dele. Que é no Ou caso que ele ele vai. pode fazer seleção dentro do próprio plantel para determinada Isso, característica também. Isso ele pode fazer. isso, Vamos supor, ele está isso, precisando de isso. fazer uma casa, ele está precisando de fazer uma correção. Um exemplo simples, né? Vaca de leite com problema de achinelamento do casco. Ele precisa fazer aquela correção. Quais são as formas que ele pode fazer? Começar a selecionar vacas que não têm aquele tipo de característica, ou ele pode também usar acasalamentos, usar touros que corrijam aquilo, né? Touros que possuem, por exemplo, o casco mais encastelado para poder evitar o achinelamento. Uhum. Isso mesmo. Entendeu? Entendi. Ótimo. Bom demais. Então, pessoal, qualquer outra dúvida, a gente para aqui e continua. Tá certo? Pode parar e ficar à vontade. Então, você pode fazer tanto a seleção no macho quanto na fêmea. Tá certo? É porque, às vezes, a gente dá muito mais importância ao macho do que na fêmea, Isso, porque a o pessoal dá pressão de mais seleção. ênfase. Isso. O Oi? pessoal dá mais ênfase no macho. Porque a pressão de seleção do macho é muito maior. Né? Porque você vai entender isso depois que você veja o melhoramento animal.
você vai ver que a pressão de seleção em cima do macho é muito maior. Uma fêmea, para ser boa, ela precisa ser boa só entre as companheiras dela da fazenda dela. Entendeu? Uhum. Um macho, para ser bom, não basta ele ser melhor do que os machos da fazenda que ele está. Ele tem que ser melhor, por exemplo, do país. Isso mesmo. Entendeu? Então, aí é que está entre os melhores do país inteiro. Então, essa é por isso que a pressão de seleção no macho é muito maior do que a pressão de seleção na fêmea, né? É como se eu pegasse dois alunos e olhasse assim, ó, qual é o melhor aluno, né? Vamos fazer assim, qual é o melhor aluno de Sete Lagoas, Minas Gerais, aqui, lá do terceiro ano, né? Do aluno de terceiro ano do ensino médio. Qual é o melhor aluno lá de Sete Lagoas? Achei ele lá, peguei esse menino, certo? Esse menino, ele é o melhor aluno do Brasil? Não. Ele é o melhor aluno de Sete Lagoas, Minas Gerais, minha cidade natal. Se eu pegar o melhor aluno do Brasil, ele vai ser, né, melhor do que o aluno de Sete Lagoas? Não sei, tem que testar. Pode ser que o melhor aluno do Brasil seja também o melhor aluno de Sete Lagoas. Mas a chance disso ocorrer é muito menor. É muito mais provável que eu tenha um melhor aluno do Brasil que não seja de Sete Lagoas do que de ser do próprio Sete Lagoas, entendeu? Por isso que a pressão de seleção em cima do macho é muito maior que a da fêmea. Uhum. Ok? Ótimo. Então, continuando, galera. Mas então nós falávamos aqui sobre herança cromossômica, que está lá no núcleo celular, que está envolvida com genes nucleares, e que esses genes nucleares, não importa se eu fizer o cruzamento recíproco, não há diferença, né? Se eu usar a hora um macho ou usar uma hora fêmea, por exemplo, de uma determinada raça, estou falando com uma plateia de zootecnista, eu posso falar aqui em raça. Se fosse, né, no caso de agrônomo, eu não poderia falar, eu tinha que falar um pouco mais aberto aqui essa ideia. Mas pensando só na questão, né, de nossa aqui, de zootecnistas, eu posso usar, por exemplo, um órgão indivíduo como macho, ou órgão, a mesma raça daquela como fêmea, né, que o resultado não tem diferença. Mas na herança citoplasmática, ou se tiver acontecendo herança citoplasmática ou efeito materno, que são heranças que estão lá no citoplasma, que são heranças oriundas de genes, né, de informações genéticas. Não fala gene, fala de informações genéticas que estão no citoplasma, né? Então, esse cruzamento recíproco, ele vai ter diferença, né? Os descendentes, eles terão o fenótipo do genitor feminino, né? Então, ele vai ter o genótipo do genitor feminino. E essas diferenças, lógico, acabei de dizer que ela é conhecida como efeito materno ou herança citoplasmática. Nós vamos ver qual é a diferença de um e de outro aos pouquinhos aqui, o que é um efeito materno, o que é uma herança citoplasmática. Mas é só para vocês entenderem. Então, a ideia agora é o seguinte, de novo, né, vou ser repetitivo aqui para ver se vocês entendam. Se eu estou trabalhando com genes que vindo diretamente do núcleo celular, esses genes, então, não importa se eu fizer cruzamento recíproco, o resultado sempre vai ser o mesmo. Mas, se eu estou trabalhando com informações que estão lá no citoplasma, aí eu tenho que tomar cuidado. Porque se eu trocar o genitor aí, o resultado nem sempre é o mesmo, o resultado apresenta diferença, né? E aí a gente vai ver que principalmente, essa é a característica mais legal. Quando eu faço um cruzamento recíproco e esteja acontecendo ou herança, ou efeito materno, ou herança citoplasmática, a gente vai perceber que o filho vai ter o mesmo fenótipo da mãe. Mesmo que ele apresente o genótipo do pai. Ele apresenta o genótipo do pai, mas o fenótipo é igual ao da mãe. Por quê? Porque a informação que está sendo expressa é a que está no citoplasma e não a que está no núcleo. Sacaram a ideia? Uhum. Ó, então vamos primeiro no efeito materno, depois a gente fala de herança citoplasmática, né? Então, o efeito materno é um tipo de herança, lógico, né? Um tipo de herança, onde os filhos herdam os genes nucleares do pai e da mãe, ele não deixa de herdar, né? Ele vai herdar
né, a parte de, vamos falar assim, né, o núcleo celular da mãe, vai herdar o núcleo celular do filho, né, desculpa, do pai, vai herdar, de novo, ó, rebobina aí, vai herdar o núcleo celular da mãe, vai herdar o núcleo celular do pai, tá certo? Eles vão se fundir, né? Mas a gente precisa de considerar que o citoplasma é materno e vai existir uma condição especial do citoplasma do óvulo que vai dar produtos gênicos diferentes, né? Agora, esses produtos gênicos diferentes vão ser, né, criados por genes nucleares que estão no citoplasma ou de informações nucleares que estavam no citoplasma, tá certo? Bom, é importante entender que esses caracteres eles são específicos dos filhos, vai aparecer nos filhos, e eles independem dos caracteres doados pelo pai. Ou seja, mesmo que o pai expresse, né, e manda a informação para que ele expresse, para que o filho expresse uma determinada característica, ele vai expressar não aquela que o pai é dominante, mas ele vai expressar o genótipo da mãe, né? Desculpa, o fenótipo da mãe. Ele pode até ter o genótipo do pai, mas expressa o fenótipo da mãe. Só que, no caso do efeito materno, isso só vai acontecer por uma geração ou no máximo duas. Depois, ele passa a emitir, né, vamos falar assim, os mesmos caracteres que eram dos pais, do pai, tá certo? Então, olha, vamos lá, vamos repetir. Eu tenho um pai, por exemplo, que é dominante por uma determinada característica, eu tenho uma mãe que é recessiva, esses indivíduos acasalam, deveria esse indivíduo, então, ter, né, o fenótipo igual do pai, uma vez que o pai era o dominante, mas ele não expressa o fenótipo do pai, ele expressa o fenótipo da mãe. Aí esse camarada, ele acasala de novo entre ele, por exemplo, um igual a ele pode, já na próxima geração, deixar de emitir o fenótipo da mãe e ele já passa a emitir, então, o que é o genótipo do dominante, que no caso seria o do pai. Tá certo? Então ele começa, ele volta. Isso acontece uma, duas gerações, depois ele cessa. Por que, que isso acontece uma, duas gerações e ele cessa? Acontece por causa do citoplasma, dos caracteres que estão no citoplasma. Provavelmente o efeito materno ocorre porque, ainda na condição de ovócito, sem ter ocorrido a fecundação, algum gene que estava lá no núcleo celular mandou RNA mensageiro para o citoplasma. Esse RNA mensageiro no citoplasma ficou ali naquele citoplasma e ainda não tinha configurado nenhuma, não tinha, né, sido traduzido em nenhuma proteína, mas depois que ocorreu a fecundação, né, a fusão do núcleo masculino com o núcleo feminino, esse RNA mensageiro, ele começa então a traduzir e a expressar a proteína que está no citoplasma. Mesmo que depois da fusão, né, a informação que deveria ser mandada era de uma outra característica por causa da dominância, mas ela não vai acontecer porque está acontecendo a expressão do fenótipo que está no RNA mensageiro lá no citoplasma. É isso que acontece no efeito materno. E, para nossa ideia, nós que somos zootecnistas, lá na genética animal, isso vai acontecer, e muitas vezes acontece, porque a gente observa que algumas raças, elas têm maior superioridade quando usadas como mãe do que como usadas como pai, tá certo? Então, lá no efeito materno, muitas vezes, quando você vai pegar um livro de melhoramento animal, os livros de melhoramento animal trazem que efeito materno é a superioridade de uma raça usada como mãe em relação à outra. Mas não explica a raiz do problema, né? E aí você agora entende por que você vai acontecer isso.
porque provavelmente aquela mãe daquela raça, né, consegue emitir RNAs mensageiros que estão lá no citoplasma antes de ocorrer a fusão dos dois núcleos, né, do masculino e do feminino, antes de ocorrer a concepção, e ele fica lá e começa a se expressar, tá? É mais ou menos essa a ideia. Então, para a gente ilustrar um pouco como isso funciona, esse caramujo que vocês estão vendo aí do lado aqui, nesse caramujo aqui, né? Ele é muito característico, vamos falar assim, porque é da espécie Limaneia peregra, né? E ele mostra muito bem a forma desta carapaça, né? A forma do relamento da concha, né? Carapaça, é errado dizer, mas da concha. Então, a forma como essa concha é enrolada é uma característica que está lá no citoplasma. Então, por exemplo, se você pegar, né, indivíduos que eles chamam de dextral, aqui em inglês, que são indivíduos que têm um enrolamento da concha terminando para o lado direito, né? Então, a concha se enrola e termina aqui para o lado direito, né? E aí eu tenho indivíduos que são o contrário. Então, a gente está vendo aqui os opostos aqui, ó, né? Que são as conchas que se enrolam para o lado esquerdo. Se eu uso, por exemplo, né, esse aqui como fêmea, né, o esquerdo como fêmea e o direito como macho, e cruzo esses indivíduos, na F1, né, na F1, olha só, o direito é dominante, o esquerdo é recessivo. Mas na F1 aparece o quê? Aparece um indivíduo com o fenótipo esquerdo. Ele é um indivíduo dominante, ele deveria aparecer, né? Ele pode, inclusive, aparecer, ele pode aparecer o esquerdo, né? Aqui eu, desculpa, viu, gente? Aqui foi usada a mãe foi usada como direita, tá? A mãe aqui foi usada como direita. Então, usou a mãe como direita, o pai foi o esquerdo, então ele aparece com o genótipo igual da mãe, o fenótipo igual da mãe. Os filhos dele também vão aparecer fenótipos iguais aos da mãe. Olha lá, os filhos também vão aparecer, mesmo que eles possuem o genótipo para expressar outra característica, como esse aqui, que é o recessivo, que deveria expressar, então, para o lado esquerdo, mas ele não expressa do lado esquerdo, ele expressa o mesmo da mãe. E aí, na próxima geração, se você acasalar esse indivíduo aqui com ele mesmo, fazer autofecundação, o bom de estudar a caramuja é que eles podem fazer autofecundação, né? Fecundar-se eles mesmos, pegar os gametas dele e fecundar eles mesmos. Aí o que acontece? Ele só vai expressar a forma esquerda depois que ele faz uma autofecundação a partir da primeira geração. Isso significa que entre essa geração daqui para cá, né, dessas duas gerações aqui, o que ocorreu? Ocorreu que aqueles genes que estavam no citoplasma e que conferia, né, a forma direita, eles, né, já não agem mais depois, e aí o indivíduo pode expressar o genótipo que ele deveria expressar, né? Então, esse é um tipo de exemplo que evidencia a ocorrência do efeito materno. Um outro jeito que a gente vai ver também e aqui, lógico, isso aqui é uma característica qualitativa, é regulada só por um gene só, que basta de ser D grande, ou D pequeno, mas eu tenho características quantitativas, que são características reguladas por muitos genes, como, por exemplo, teor de proteína no grão de feijão, e que funcionam da mesma forma. Então, existe, por exemplo, uma variedade de feijão que o teor de proteína dele, que é essa aí, ó, PI 169,760. Essa variedade de feijão, o teor de proteína dele é em torno de 20,5%, 20,42%, né? Enquanto existe uma outra variedade de feijão, que é essa PI 229815, é uma variedade mais proteica, possui um teor de proteína um pouco maior, em torno de 27%. Se você usar, então, né, como genitor aqui, né, a variedade de menor porção de proteína, como fêmea, e usar como macho, né, a outra, que é essa com maior teor de proteína, né? Então, ó, se você usar como fêmea a baixa proteína e como macho a alta proteína, os filhos que deveriam ter, no caso aí da F1, né? Que deveria ter
o, o fenótipo muito semelhante ao dos pais, do pai, né, que é o dominante, né, que deveria ser, que a gente esperava que fosse o dominante, a gente vai ver que na genética quantitativa nós não temos dominantes recessivos assim, porque são muitos genes, então não dá para saber quem é dominante e quem é recessivo, mas você note que ele sai com um teor de proteína muito próximo com o da mãe, com o genitor da mãe. E aí, quando esses caras se acasalam entre si, os F1s, aí eles começam a expressar, né, vou falar assim, um teor de proteína um pouco mais alto, que seria o meio, mais ou menos, que acontece com o cruzamento desses dois aqui, dessas duas variedades, né? Ele não vai ser nem tão bom quanto o de alto, né, da alta proteína, mas também nem tão baixo quanto o de baixa proteína. Na verdade, o que acontece é que há um rearranjo, vamos falar assim, entre os genes, de forma que esse indivíduo aqui, ele passa a se expressar, né, vamos falar assim, um fenótipo diferente do fenótipo que foi da sua mãe, mas não em decorrência mais de efeitos que estão no citoplasma, e sim dele próprio. Aqui ele já está expressando ele próprio. E aí o que acontece, só que agora que eu vi o erro aqui, galera, só cortar aqui, ó, porque aqui é macho e aqui é fêmea. Só. E aí, se você faz o cruzamento recíproco, né, igual foi feito aqui o cruzamento recíproco, olha que interessante. Então, você usa agora o progenitor de mais alta proteína, né, como fêmea, e o de mais baixa proteína como macho, nós estamos invertendo esse cruzamento aqui. Olha o que acontece na F1. Na F1, os indivíduos vão sair próximo do genitor feminino, em termos de teor de proteína. E vai aparecer o quê? Lá depois, depois que esses camaradas se acasalarem entre si na F2. Aí eles vão aparecer teores de proteína que eles mesmos estão expressando. E muito parecido com o outro. Olha lá. Muito parecido com o outro em termos de valor. Então, isso aqui mostra que não é uma herança nuclear, mas uma herança que está no citoplasma. Porque quando você usa o genitor de baixa proteína como fêmea, na F1 aparece ele como fêmea também, e quando você usa o progenitor masculino, feminino de alta proteína como fêmea, né, no caso, aí o F1 também aparece um fenótipo igual ao da mãe, né? E aí nas F2, aí sim eles expressam a mistura entre os dois, né? O caso aí. Então isso são provas de genes que estão lá no citoplasma, que não estão no núcleo, né? Porque se tivesse no núcleo, não importa se eu usasse esse progenitor como fêmea ou como macho, o resultado sempre seria em torno aqui de 22,22, 21,22% ou 21,70%, tanto na F1 quanto na F2, mas isso não acontece. Então, isso são exemplos de cruzamentos recíprocos que mostram que há diferença, né, desses efeitos. O efeito materno também aparece em animais, né? E é uma coisa interessante. Se você pegar o livro do Rui Werneck, né, que é um livro lá de melhoramento de bovinos de leite, principalmente da raça Girolanda, lá da Embrapa Gado de Leite, né? Essa Embrapa Gado de Leite fica lá perto de uma cidade chamada Juiz de Fora, em Minas Gerais, certo? Você vai ver que ele toca no assunto seguinte, que quando você usa, né, quando você pretende fazer, né, a raça girolando, e você usa, então, o macho da raça gir sobre a fêmea da raça holandesa, isso só apareceu agora, nos últimos anos, porque antigamente a gente usava mais o macho da raça para formar, né? Vamos falar assim, para a formação do girolando, usava muito o macho da raça holandesa sobre a fêmea da raça Gir. Por quê? Porque a população Gir era muito pequena e a população holandesa era muito grande, então tinha muito mais machos disponíveis para fazer esse tipo de cruzamento, então o pessoal antigamente fazia isso, né? E o macho da raça holandesa, ele era muito bom, porque ele já vinha sofrendo seleção há muito tempo,
Enquanto a raça Gir quase não tinha, né, seleção para produção de leite, igual tinha agora, igual tem agora, né, na raça Gir. Então, sempre usou no passado muito mais macho, né, os machos taurinos sobre as fêmeas zebuínas, né? Isso para Gir, tá? Girolando. Outras raças, outro assunto, certo? Então, o que acontece? Se fosse genes nucleares, era esperado que o peso, por exemplo, dos bezerros fosse iguais, né? Mas hoje utiliza muito mais touro. Hoje a gente tem utilizado muito mais touro G sobre as raças holandesas do que o contrário. Porque eu tenho muita raça holandesa disponível, né? E eu tenho muito mais raça holandesa disponível. E hoje os touros estão todos provados, da raça G, né? Eu tenho excelentes touros provados. Então a gente utiliza muito mais essa versão aqui, de usando touros, né? Os machos G nas fêmeas holandesas. E há uma diferença muito grande, né? O F1, quando você utiliza vaca holandesa, é maior do que o F1 quando você utiliza vaca girolanda. E isso é maior em termos de tamanho, né? De peso, de tamanho. E isso é um tipo de efeito materno, tá certo? É um efeito que está acontecendo, né? Lá no citoplasma e que age sobre os animais, tá certo? Isso é extremamente interessante. Parece, aí eu já não sei, não tenho certeza, mas também na formação do mulo, da burra, né? Desculpa, da mula e do burro, né? Quando eu utilizo, por exemplo, o jumento, né, que é o macho, e a égua, né, no caso a porção feminina, vai dar o resultado, vai dar a mula e o burro, né? Mas eu posso fazer o contrário. Eu posso usar o cavalo como macho e a jumenta como fêmea. E aí eles dão uma outra denominação, né? Eu não lembro agora, acho que Bartolo, que eles chamam, né? Bartolo, Bartola. Porque há uma diferença, os indivíduos eles saem um pouco diferentes. E se eles saem diferentes, é porque está ocorrendo efeito materno, né? Então, veja bem, burro e mula só é considerado se estiver saindo de uma fêmea, no caso égua, e de um macho, no caso jumento. O contrário, não sai burro e mula, porque os indivíduos têm diferenças entre eles, eles têm aspectos diferentes, certo? Eles saem com características diferentes. E aí a gente chama de efeito materno, tá? Não confundir, vocês que às vezes ficam trabalhando aí já, né, estão observando os catálogos os sumários de touros, não confundir efeito materno, tá? Que é muito comum, com habilidade materna. Habilidade materna a gente vai ver lá no melhoramento animal, é uma outra história. Habilidade materna é o fato de uma mãe ser muito mais cuidadosa com o filhote, né? E isso acontece, por exemplo, normalmente com raças zebuínas, né? As raças zebuínas são excelentes mães, tá certo? Elas normalmente elas têm capacidade de nutrir o filhote melhor, porque elas produzem leites mais gordos, por exemplo, né? No caso de suínos, as raças brasileiras, as raças que a gente chama de caipiras, elas também têm essa qualidade de ter leites mais gordos, leites melhores, né? Então tem um cuidado maior com a cria, né? Você vai mexer com bezerro de uma vaca holandesa, não está nem aí para você, tá certo? Você vai mexer com um bezerro de uma raça Gia, ela vai te dar uma cabeçada bem doida, né? Então, isso mostra o cuidado, né? O cuidado da mãe, né? O zelo que a mãe tem sobre o filho e que também age com um efeito ambiental, aí não é mais efeito genético, é um efeito de ambiente, e que vai agir sobre o indivíduo, vai fazer com que ele seja, né, ele seja um pouco melhor. Mas aí é uma habilidade paterna. Não pode confundir com efeito materno. Efeito materno é genético. Habilidade materna é ambiental. Tá certo? É um ambiente. Bom, e aí você vai ver essa informação aqui lá se você baixar depois lá, né, escrever aí efeito materno, digitar no Google aí, Embrapa Gado de Leite, você vai encontrar lá um documento que fala sobre produções de F1s, né, do Girolando, e aí lá, né, eles falam sobre essa situação, que quando você, né, se você utilizar as vacas holandesas,
né, né, a raça holandesa como vacas, né, como mães, o indivíduo sai um pouco maior e é um efeito materno, tá? Bom, Professor, pode falar. depois no final da aula, o senhor podia fazer uma. Não sei se é questão da. Ah, não, mas ainda não terminou, né? É porque eu acho que sei se é na prova ou no questionário tem uma questão que fala: ah, não sei o que lá, um produtor tem um touro e não sei o que, e ele tá dando muito macho. E é de prova ou é de questionário? Porque se for de Acho que é questionário, uma prova, mas eu nem pode falar, não, eu posso falar isso agora. é. Eu sei qual a questão que você está falando. Tá? A questão que eu falo lá é o seguinte: teve produtor, não vou saber falar do jeito que está lá, mas é o seguinte: teve Uhum. produtor que ele, eu não lembro agora, porque eu normalmente utilizo hora gado de leite, hora gado de Eu corte, acho que era gado de leite, porque gado tava de nascendo leite, né? muito E estava macho saindo muito, e ele muito queria macho. fêmea. Isso. E ele queria fêmea. E aí ele não quer É, eliminar o macho, porque está saindo isso. só macho, né? Acho que ele teve É, 5 ou 6 acasalamentos e saiu só macho, e ele isso. queria fêmea. Porque às vezes eu faço a mesma história com gado de corte, eu falo que o cara queria fêmea, ele queria macho e saiu só fêmeas, né? Não, E esse é eu gado de pergunto, leite. né? Vale a pena? E o touro é muito bom, né? Eu falo lá que o Uhum, touro é de isso. excelente qualidade. E eu pergunto, né, para você lá, se você elimina o touro por causa disso. E a Uhum. pergunta é certo eliminar o touro por causa disso? Esse tipo de efeito é um efeito nuclear, né? Por que eu sei que é um efeito nuclear? Porque determinação de macho ou de fêmea está lá no cromossomo. Ou o cara tem 2 cromossomos X e vai ser fêmea, ou o cara tem um cromossomo X e um Y e vai ser macho. Então é uma informação nuclear, não tem efeito materno aí, não tem habilidade materna. É uma herança nuclear. Ah, mas nasceu tudo macho. É um azar. Poderia nascer tudo fêmea, Ah, entendeu? Existem algumas brincadeirinhas que os caras ficam falando assim. Normalmente, quando o cara tem lá 4 filhas, o cara fala assim: isso é ruim de jogado, você teve 4 mulheres e não fez um homem. É uma coisa muito machista, né? Muito feia de dizer. Mas faz parte da estatística. Né? O camarada teve 4 filhas, 5 filhos, 7 filhas, sei lá, não tinha lá a novela aí, sei lá, as minissérie Casa das 7 Mulheres, né? Nas 7 mulheres acho que não tinha 7 filhos, não. Mas é um efeito, poderia estar sendo tudo macho, tá? Isso não existe um touro, touro que deixa mais filho macho, ou touro que existe, que deixa mais filhos fêmeas. E eu estou falando de touro, você entende, como touro, como suíno, como galo, né, como um reprodutor aí, no caso, um cachaço. Não existe isso, essa história do camarada da sua macho ou da sua fêmea, tá? Faz parte do acaso, porque está lá nos genes nucleares. Dê a resposta já da questão aí. Quem não fez ganhou uma questão de sim. graça. Beleza? Bom, e quais são as diferenças, então, entre a herança mendeliana e o efeito materno? Né? Porque a pergunta que vocês vão falar é assim, olha, professor, então como é que eu sei que está acontecendo a herança mendeliana quando está acontecendo o efeito materno? Ó, então vamos lá. Só o genótipo materno, então, se expressa na primeira geração descendente, se está acontecendo efeito materno, e aí a gente vai olhar na segunda geração, né? Se na segunda geração aquele efeito já sumiu, pronto, eu tenho um caso de efeito materno, né? Se não, é realmente uma herança mendeliana que está acontecendo aí, né? Então a gente observa exatamente isso, tá? Bom, e com relação à herança extracromossômica? Bom, essa herança extracromossômica é um outro tipo de herança de genes que também estão no citoplasma, de informações genéticas que estão no citoplasma, mas não, aqui tem uma informação importante, não é genes nucleares, é genes oriundos das mitocôndrias do cloroplasto. Então, nesse caso aqui, não são genes que, né, informações genéticas que veio lá do núcleo, que estava ali no citoplasma, que permaneceu no citoplasma e que depois de 2 gerações não vai aparecer, tá certo? Porque são informações que estão não mais lá no núcleo, são informações que estão vindo direto das mitocôndrias e cloroplastos, né? Aí a gente entende daquela teoria da endossimbiose, porque mitocôndrias e cloroplastos, eles possuem DNA e RNA próprios deles, né? Eles fazem replicação, fazem transcrição, e isso tudo independente do DNA nuclear. Ele não está nem aí para o DNA nuclear, ele está aqui vivendo a vida dele aqui, e ele vai fazer tradução, vai fazer replicação, vai fazer transcrição,
tranquilamente, sem informação nuclear, tá certo? É o que é o camarada ali que tá nem aí para a bola toda do núcleo lá, tá? Ele tá aqui na dele e ele faz o que ele quer, tá certo? Mas só esses dois casos que conseguem fazer, a mitocôndria e o cloroplasto. Então, o primeiro que a gente vê aí é o cloroplasto, né? Ele possui DNA próprio e RNA próprio, né? A gente sabe, né? Ele possui DNA lá, né? No lumen, né? Do cloroplasto, você tem o DNA circular, igualzinho à teoria lá do DNA mitocondrial, o cloroplasto também possui, né? Ele possui RNA próprio, tanto é que ele forma ribossomos, ele produz ribossomos, né? Então ele produz RNAs, né? Também, tá certo? E aqui tá a fotinha bonitinha aqui, já assim, é uma foto verdadeira, né? Obtida lá de um microscópio eletrônico aí, né? Do cloroplasto, né? E que faz, então, suas replicações e suas transcrições, independente do DNA nuclear, a gente já havia falado disso, certo? Um bom exemplo para a gente ter noção de como funciona uma característica que está envolvida lá no cloroplasto é dessa plantinha aí, amarantos híbridos. Vocês conhecem isso como caruru de porco, né? É uma plantinha que dá no fundo de toda a Nossa, não casa, fala não. Pelo que, amor de né, que Deus. de vez em quando a gente vai arrancar, esquece, ela tem espinho, machuca a mão da gente. E ela chama caruru de porco porque porco adora comer esse negócio, né? Eu gostava muito quando estava na roça, pegar caruru de porco, jogar para os porcos comer, que eles comiam, né? O suíno come esse negócio de bocado, porque ele adora, né? Ele tem o prazer de comer o sabor dessa planta aí, né? E aí, olha que interessante. Os camaradas, eles fazem, né? A galera lá da agronomia faz controle dessa, né, dessa planta, né? É uma erva daninha, né? Através de um herbicida chamado triazina, né? O que essa triazina faz? Bom, então, quando você aplica a triazina na planta, ela vai atuar lá na membrana do tilacoide, lá no cloroplasto, né? Ele vai bloquear, então, o transporte de elétrons lá no cloroplasto, e lógico, o cloroplasto fica sem energia, a planta morre, certo? Fácil. Entretanto, depois que esses camaradas aplicaram tantas vezes essa triazina nesse tipo de planta, começou a aparecer algumas plantas resistentes. Lógico que não foi, né, não foi, a planta não criou a resistência, foi seleção natural, e aí começou a aparecer então algumas plantas que são resistentes à triazina. E aí os caras perceberam, né, depois de muito estudar, que essa resistência era justamente por causa de um aminoácido que era trocado. Provavelmente nasceu um indivíduo, né, através de um tipo de mutação, alguma coisa assim, né, onde houve, então, a troca de um par de bases que produziu, então, ou que produz, então, uma glicina, que é um aminoácido aí, na membrana lá do tilacoide. E essa presença da glicina não é mais, ou não aceita mais aquele bloqueio que a triazina faz. Não consegue bloquear mais o transporte de elétrons. Então, indivíduos que têm essa glicina lá na membrana do tilacoide, ele consegue fazer o transporte elétrico, e aí o cloroplasto consegue manter energia, e essas plantas, então, elas são resistentes, né? Note que essa resistência ela não está lá no núcleo celular, né? Eles fizeram esse estudo com umas 30 espécies de amaranto. Eu nem sabia que tinha tantas espécies nesse negócio. E todas as 30 espécies, eles perceberam que havia glicina na membrana do tilacoide, lá dos cloroplastos. Todos eles, né, a membrana do tilacoide tinha glicina, então ficou entendido que o que causava a resistência ao herbicida triazina era porque estava no cloroplasto. Pronto, isso é um exemplo de um núcleo, de uma informação que não está lá, né, uma informação que não é do núcleo, é uma informação que está lá no citoplasma, lá no cloroplasto, porque o cloroplasto é que produz outro cloroplasto, não é o núcleo celular que manda produzir o cloroplasto, ele é que se divide, ele tem as suas divisões próprias, então é uma característica que está lá. E aí, o que a galera fez então? Uai, se é possível eu ter cloroplastos que são resistentes à triazina, quer dizer que eu posso, então, ter outras plantas que são resistentes a triazinas, né? E aí eu posso fazer, então, uma planta, por exemplo, de interesse comercial, que seja resistente à triazina.
que quando eu precisar de bater um herbicida para matar outras ervas daninhas, não vai matar essa planta, porque essa planta eu quero que ela permaneça viva, porque eu tenho interesse comercial nela. E aí os caras, então, entenderam o seguinte, mas aí os genes não são nucleares. Que eu, né? Porque se fosse genes nucleares, fácil de fazer. Basta fazer seleção ali através dos cruzamentos ali, pronto, resolvi meu problema. Eu acho uma planta que seja resistente à triazina, né? Que deveria ser susceptível, mas ela é resistente à triazina através de cruzamentos normais que a gente viu lá no capítulo 5 lá, certo? Mas aqui não. Aqui eu tenho um problema que está lá no cloroplasto. O que os caras fazem, então? Bom, existe uma brássica, que chama Brássica campestre, que é conhecido como cousa. Qual é o importante da cousa? Além dela ser uma forrageira importante para gado de leite, desculpa, para gado, né, de geral, não precisa ser só gado de leite, não. Gado de leite e gado de corte, é ela que produz aquele óleo do canola, né? Canola é produzido da cousa, né? Produzido, por exemplo, ela produz biodiesel, né? Quem é top nesse negócio de produção de biodiesel com óleo de canola é o Canadá, né? O Canadá produz óleo de canola, produz biodiesel através da canola, da cousa, né? Bom, existem duas variedades. Uma é essa Brassica campestris, que é essa que vocês estão vendo aqui, tá certo? Ela é mais selvagem, né? E ela possui, então, resistência à triazina, tá certo? E existe uma que dá para vocês ver pela folha que ela é completamente diferente, que é a Brassica napus, que essa aqui, essa plantinha aqui, que é usada, então, para produzir o óleo de canola lá, né? Então, é essa aqui que é usada. Essa aqui não é usada, não. Tá certo? É produzida só essa aqui. Essa aqui é comercial. Essa aqui não é. Só que essa aqui, ela é suscetível à triazina, né? E aí, quando eu preciso, eu tenho lavouras grandes dessa Brassica napus e quero eliminar outras ervas daninhas, né? Mas eu quero que essa aqui permaneça viva porque ela é comercial. O que esses caras fazem? Bom, eles fazem o cruzamento dessas duas espécies, né? Cruza a espécie que é resistente, né? Com a espécie que é susceptível, certo? Aí, o que acontece? Quando eles fizerem esse cruzamento, eles vão pegar esse camarada aqui como macho e esse aqui como fêmea. Como a informação está no citoplasma, né? Essa aqui vai passar esse mesmo citoplasma para o filho. Mas no núcleo celular, eu já tenho com esse cruzamento 50% da minha informação genética é da erva campestre, né? Enquanto 50% vai ser da napus, que é a que eu quero, né? Da informação genética que eu quero lá no núcleo, que está toda aquela qualidade de produtividade que ela tem para a produção de óleos, principalmente. Essa aqui não produz tanto óleo quanto essa. Aí eles fazem mais cruzamentos. Sempre cruzando quem? Sempre cruzando esse indivíduo aqui, que foi fruto de acasalamento, né? Ou seja, o meio-sangue, o F1, com outra que é 100% NAPS. E faz isso 5 vezes. Ao fazer 5 vezes, o que vai acontecer lá no núcleo celular? O núcleo celular vai cada vez diminuindo, né? Os genes da Brassica campestris e cada vez aumentando os genes da Brassica napus. Isso é algo normal, natural dos cruzamentos que a gente viu lá no capítulo 5. Mas o citoplasma, ele sempre vai ser o citoplasma da mãe, que é da Brassica campestre. Se você sempre usar esse camarada aqui como mãe, ele vai sempre manter o citoplasma da mãe. Então, depois de 5 cruzamentos, o que você vai ter? Você vai ter um núcleo praticamente quase próximo de 100% da Brassica napus, que é a comercial, mas com o citoplasma da Brassica campestre, que é resistente à triazina. E aí, pronto, você faz uma planta resistente à Professor, triazina. em Pode falar. bovinos tem uma seleção dessa forma também. O senhor já ouviu falar no Nelore 1000, aquele Nelore que tem o gene da miostatina? Miostatina, sim, é feito. Só que aí é um outro caso. Não é porque tá. Acho não, a Não, e miostatina sim, 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 DNA sim. mitocondrial, tá certo. Miostatina é DNA mitocondrial. É feito assim também, tá certo. Mas, assim, tô falando que fez dessa forma, cruzou uma ou outra e foi cruzando só uma para apurar a seleção de produtividade que uma espécie tinha
mas ele Isso. queria a característica da Da outra, resistência à triazina da fixação do outra. gene da outra. A gente chama Isso, isso lá no melhoramento de cruzamento absorvente. isso. No Nelore, vocês também fizeram dessa forma, que é hoje a linhagem Nelore 1000, que até Isso. eu fiz estágio com esse É o pessoal. gene da miostatina dupla, né? O que ele faz? Isso, Ele aumenta. Você tem pessoas normais possuem o gene da miostatina. A gente possui o gene da miostatina, sim. mas ela não está de forma dupla. Ela não duplica a quantidade de músculo que você tem no organismo. E quem tem a miostatina dupla é como se você tivesse uma camada de músculo e outra camada de músculo igualzinho por cima. Então você fica Isso muito mesmo. mais musculoso, né, com maior Isso, porção de carne na carcaça do que normal. O indivíduo isso que tem mesmo. gene miostatina dupla, só para você ter uma ideia, vai ter aí um rendimento de carcaça em torno de 80%, né, 70 e poucos por cento, enquanto se ele fosse normal, ele ia ter uma rendimento de carcaça aí de 48% a 51% no máximo, 52% no máximo. Isso Então, ele mesmo. praticamente ele aumenta muito o rendimento de carcaça, né? Aí na linhagem desse Nelore foi feito dessa forma. Pegou o sêmen do Belgian Blue e cruzou, e inseminou a vaca, aí deu meio sangue. Porque o Aí, Belgian Blue, não sei se você sabe, o Belgian Blue, são três raças: o Belgian Blue, o Blonde Piemontês e Limousin. Aquitânia, hã? Piemontês e o Limousin O também tem. Piemontese, o Blonde Aquitânia e o Belgian Blue. Eles possuem naturalmente o gene da miostatina dupla. Isso. Aí eles deu meio sangue, aí eles foi cruzando só Nelore, porque que eles queriam? Eles Só querem a Nelore 5. característica do Nelore e só o gene da miostatina que vai caracterizar Exatamente, que está a lá hiperplasia. Exatamente, que está lá no citoplasma. O gene da miostatina, ele é mitocondrial. Isso. É muito Ok? interessante Interessante. acho que eles fizeram. Então vamos lá, pessoal. Só para a gente terminar rapidinho, vamos falar só de mitocôndrias, porque nós falamos de cloroplastos, mas mitocôndrias, assim como os cloroplastos, também possuem DNA e RNA próprio, né? Também vão fazer replicação e transcrição independente do DNA celular. Tá aí uma fotinho do nosso mitocôndria aí, do jeito que a gente está falando. Aqui nas mitocôndrias, você vai achar esse DNA aqui, bem dentro dessas membranas intracelulares aqui, tá certo? É onde fica o DNA mitocondrial e ele é um DNA circular, né? Muito pequeno, em torno de acho que 31 genes só, tá certo? Inclusive, o Paulo acabou de falar aí, né? Um exemplo é o gene da miostatina dupla, né? Ele é o MIF5, viu, Paulo? Chama MIF5, o gene é MIF5, que é o gene da miostatina dupla. Ele aparece em humanos, aparece em ratos, aparece em suínos. Na verdade, essa Isso história mesmo. toda começou lá nos suínos, tá certo? E depois, primeiro apareceu em ratos, aí o pessoal descobriu que tinha suínos, começaram a fazer seleção isso para suínos, aí é que a galera descobriu que isso também tinha em bovinos, tá? É o MIF5, certinho? Mas isso é um assunto que a gente vai falar lá no melhoramento, eu toco nesse assunto lá também. Uma coisa interessante, as mitocôndrias, assim como os cloroplastos, também possuem caracteres específicos e podem, vamos falar assim, podem expressar esses caracteres. Quer ver? Um exemplo é esse aí, ó, alho cepa, que a gente vê em cebolas. Tá? É um jeito muito simples de você ver isso. Plantas normais, elas vão ter uma flor completa, ou seja, vai ter aquela parte, né, do cálice ali, do ovário, que é a parte feminina, e tem as anteras, que são as partes masculinas, e aí as plantas hermafroditas, então, elas podem fazer autofecundação, tá certo? Mas tem algumas plantas que, para evitar fazer a autofecundação, o que elas fazem é o amadurecimento do pólen diferente, né? O amadurece mais cedo ou mais tarde, para evitar que faça a autofecundação, ela faz fecundação cruzada. Mas ela pode fazer uma autofecundação. O milho também acontece assim, tá certo? Só que aí o que acontece? Vamos lá, vamos entender. Eu posso, quando eu quero fazer híbridos, quando eu quero cruzar uma determinada cultivar, por exemplo, o caso de cebola, uma determinada cultivar com uma outra, para fins de resistência, né? Ou no caso aí do caso de bovinos aí, né? Pensando em maior produtividade,
eu posso cruzar raças diferentes, ou cultivares diferentes, ou espécies diferentes de cebolas. Acontece que, no caso das cebolas, né, até um problema específico, que acontece também com o milho, que parte masculina e feminina ficam amadurecidas juntas, e elas fazem autofecundação, pode fazer autofecundação. Mas aí, se eu quero fazer uma fecundação cruzada, como é que eu faço? No milho é muito fácil. Eu vou lá e corto, né? Vamos falar assim, corta aquele pendão do milho, né? Mas imagina você numa lavoura cortando pendão por pendão, vai dar um trabalho desgramado, né? Mas posso fazer isso. Ou eu posso usar daquela artimanha que a gente viu lá quando eu falei da terminação do sexo, usar uma planta fêmea, no caso, né? E aí ela nasce sem o pendão. Acontece que, veja bem, na cebola isso não funciona. Olha aí a flor da cebola. É muito pequenininha. E ali tem o estame e ali também tem né, as anteras e ali também tem a parte feminina. Como é que eu vou fazer, então, uma emasculação, que é o corte manual da parte masculina numa flor tão pequenininha desse jeito? É impossível. Aí o que, que os caras perceberam? Que existe um jeito de macho esterilidade, né, que seria a parte feminina nascer normal e a parte masculina nascer estéreo, com pólen inviável, que é uma informação que está lá na mitocôndria, né? Essa informação ela faz com que indivíduos que têm essa macho esterilidade ela possa fazer apenas fecundação cruzada. E é perfeito para a produção de semente híbrida. Então, os camaradas fazem exatamente a mesma coisa que a gente viu lá no caso dos cloroplastos com a cousa, tá? Eles fazem, como eles sabem que as linhagens, por exemplo, que no caso da linhagem A, que são mais produtivas, né, do que a linhagem B, por exemplo, mas que eu quero fazer com que ela tenha macho esterilidade, basta eu fazer o cruzamento dela, né, que a gente chama de um cruzamento absorvente, ou seja, sempre usando uma linhagem como fêmea, por exemplo, aqui, a outra linhagem como macho, e ser sempre usando, aliás, aqui, na verdade, a planta que eu quero, que é mais produtiva, é essa aqui, tá? A linhagem B. A linhagem A, ela só tem a capacidade de ter a macho esterilidade, né? Então, o que, que eu vou fazendo? Eu vou fazendo esse cruzamento absorvente até de forma que eu tenha no núcleo mais próximo de 100% da linhagem B, mas com o citoplasma total da linhagem A. Aí essas plantas vão ser estéreis, ou seja, eu vou ter só plantas fêmeas, e eu posso, assim, fazer acasalamentos, tá? Posso fazer cruzamentos. Pessoal, isso é muito importante, porque no melhoramento, né, animal é muito mais fácil. A gente vai ver, quando a gente estiver trabalhando lá no melhoramento, eu vou falar de linhagens paternas, linhagens maternas. Isso não aparece muito em bovinos, não. Aparece muito em suínos, em aves, né? A gente faz linhagens maternas para elas serem boas mães. Então, eu faço seleção de características de boas mães ali, né? Por exemplo, que ela seja mais produtora de leite, né? A gente pensa em produção de leite em suínos, tá? Que ela seja mais produtora de ovos, que ela tenha habilidades maternas melhores. E aí a gente faz também a seleção das linhagens paternas. Que aí eu penso em carcaça. Aí eu quero carcaças maiores, maior rendimento de carcaça, indivíduos com maior volume de crescimento mais rápido, e depois eu cruzo isso. Isso é a formação de um híbrido, tá? Só que nesse caso, para suínos, para animais é fácil. Eu tenho o macho, eu tenho a fêmea, eu faço isso. Como é que eu faço isso em plantas? Aí eu preciso de produzir plantas macho, plantas fêmeas. E muitas vezes as plantas macho, plantas fêmeas não existem naturalmente na natureza. Aí eu tenho que usar um artifício desse para poder ter uma planta macho, uma planta fêmea separadamente. Entendeu? Bom, e aí você deve estar perguntando, professor, mas qual é a diferença entre efeito materno e herança cromossômica? Né? Bom, o efeito materno, vamos lembrar, ele é só genes nucleares que estavam lá no citoplasma. A herança extracromossômica, que é a herança citoplasmática, são genes que estão lá no citoplasma, estão lá nas mitocôndrias e nos cloroplastos, né? No caso do efeito materno, o fenótipo ele vai depender do genótipo materno. Mas no caso da herança extracromossômica, ele vai ser sempre idêntico ao da mãe, né? E no caso do efeito materno, após cruzamentos recíprocos sucessivos, o efeito some, ele desaparece. Mas na herança
né, citoplasmática, por mais que você faça vários cruzamentos sucessivos, ele sempre vai ter o genótipo da mãe, ele nunca vai mudar. Isso é a diferença entre efeito materno e herança cromossômica, tá certo? E como é que eu sei que isso é diferente da herança nuclear? Ora, eu sei porque quando eu mudo, né, o genitor, se eu mudar macho para fêmea, né, de uma hora, e depois usar uma espécie como macho, e outra espécie como fêmea. E depois eu faço o cruzamento recíproco e uso o contrário, aí dá resultados diferentes. Então é fácil de você identificar todos os três tipos aí. Tá certo? Pessoal, alguma dúvida? Não, tranquilo. Tranquilo? O assunto hoje foi legal, né? Eu falei que o assunto era legal. Foi bom, mano. Interessante. O assunto é muito interessante, tá certo? E muito aplicável, tá? Uhum, isso mesmo. Bom, galera, então, se vocês não têm mais nenhuma dúvida, deixa eu só fazer. Não, nem vou fazer chamada, porque eu já sei que é só o Paulo, a Fernanda e a Suziane. Tá certo? Então a gente para por aqui. Se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, ficamos aqui, tá? Um abraço para vocês. Bom fim de semana, bom descanso. Fim de semana pro senhor também. Obrigado. E aí, na próxima aula, estamos aqui juntos de novo, ok? Falou. Abração.